Vou trazer informações a respeito da situação do Partido dos Trabalhadores. O PT vai ter pré-candidatos a vereador, já estão com seus pré-candidatos a vereadores, aí, tentando se organizar, porque são nomes demais para colocar dentro da sigla, dentro do limite que é imposto pela lei. Alguns vão ter que ser convencidos a desistir das suas candidaturas. Isso está deixando algumas insatisfações, principalmente naqueles que integram movimentos sociais, que fazem parte do PT histórico, que estariam sendo convidados a dar lugar a pré-candidatos considerados mais competitivos. E aí, o Elivaldo Barbosa ouviu hoje um desses representantes, Júnior MP3, falou a respeito daquilo que ele imagina que precisa ser feito no Partido dos Trabalhadores. Ele falou em nome de um grupo de pré-candidatos que estão aí esperando uma definição do partido para poder se candidatar. Vamos conferir. O PT de Teresina quer cometer o mesmo erro, dando guarida a pessoas que não têm nada a ver com nossa história. O PT estadual deu guarida a muita gente. Essas pessoas conseguiram salvar seus mandatos, porque só entraram no PT para salvar seus mandatos. Hoje é verdade que nós temos a maior bancada na Assembleia, mas não tem qualidade. Daquela bancada da Assembleia, só 30% representa o PT. Os outros se representam. Os outros não têm nada a ver com a gente. E a qualquer momento eles podem sair do PT. É só aparecer uma janela ou o PT virar oposição. É isso que o PT de Teresina quer fazer? Quer tirar os nossos militantes orgânicos da chapa proporcional para incluir pessoas que não têm nada a ver com a gente, como Venâncio, como Joaquim do Arroz, o Gustavo Almeida, e quem quer que seja. E quem quer que seja. Temos que fortalecer quem está no PT. Quem saiu do PT ou quem está querendo entrar no PT para salvar seus mandatos, a gente não tem que aceitar de jeito nenhum. Não tem que aceitar. É inconcebível que a gente tenha que expulsar um petista para trazer alguém que não tem nada a ver com a nossa luta. Nada a ver. Nós não podemos cometer o mesmo erro do diretório estadual. Pode ter uma grande bancada na Assembleia, mas não tem qualidade, mas não representa o PT. São pessoas que não têm empatia pela luta. Então, nós, militantes de Teresina, não podemos deixar isso acontecer. O PT dos petistas. O PT não é para abrigar pessoas só para que eles possam salvar seus mandatos. O vereador de Teresina, Deolindo Moura, falou a respeito do assunto. Respondeu que se no PT cabe filiação de vereador que esteja no exercício do mandato. Vamos ver. Não, nós estamos esperando fazer esse diálogo, vai ser tudo muito dialogado para que a gente possa chegar a um denominador comum. Eu acho que o que importa é a gente ter um campo democrático popular cada vez mais amplo, o Partido dos Trabalhadores como um partido forte e a gente garantir que todos os vereadores, independente do partido que estejam, possam estar contribuindo com essa chapa que, com fé em Deus e apoio do povo, será vitoriosa aqui na cidade de Teresina. O vereador, por exemplo, Venâncio Cardoso, que hoje está no PSDB, afirmou que deixou bem claro a sua vontade para o Partido dos Trabalhadores. Quer se filiar ao PT e fazer parte desse grupo, né, de nomes que foram aí alvo de críticas. Vamos ver. Vontade no corpo todo, Olivaldo, de ganhar a eleição em outubro e de me filiar no PT. Então, trabalhado isso 8 meses já, acredito que vai dar certo. E os entendimentos? Comecei conversando com os líderes, com os vereadores, agora estamos conversando também com a militância. Tem resistência, olha, tá dentro. Vou dizer isso, vou dizer. Estou tentando, eu quero muito. Elivaldo Barbosa, o Partido dos Bom, primeiro os partidos têm um limite, né? No caso do PT, a federação tem um limite. 30 candidatos. 30 candidatos. E a federação está fazendo a opção daqueles candidatos que eles consideram mais competitivos, gerando insatisfação entre aqueles que se veem, né? Ou estão acreditando que o partido estaria abandonando suas origens em nome da competitividade. E esse debate ele não é recente, não é novo, não é novidade no PT. Não é? Desde quando existiam as eleições proporcionais, aliás, as coligações proporcionais, ou seja, os partidos se uniam em torno de uma coligação para disputar mandatos legislativos, esse debate já existia no PT. Eu lembro bem que em 2018, por exemplo, onde havia uma resistência muito forte do PT para lançar uma chapa pura, só do PT. Mas, na época, o governador articulador principal do PT, na época, o Wellington Dias, não, entendeu exatamente que o ideal seria um grande grupo de partidos aliados. E assim foi feito. Uniu, na época, PT, PTB, progressistas, PDT, enfim, vários partidos e, resultado, elegeu mais da metade dos deputados estaduais. E agora, em 2024, proibida a coligação proporcional, o que aconteceu? Cada partido teria que marchar sozinho. E aí o PT acabou formando uma grande chapa.
manteve o núcleo, eu diria assim, ideológico da sigla, e aí acrescentou exatamente com aquelas lideranças que eram de outros partidos da base governista e passaram a incorporar, se incorporaram ao PT. Ou seja, o PT ficou abrigando uma espécie de coligação. Então, vários parlamentares se incorporaram ao Partido dos Trabalhadores e o resultado qual foi? 12 deputados eleitos. Então, esse debate, ele se reproduz agora no âmbito municipal. Um segmento, você viu ali a militância do PT manifestando assim, contrária a essa tendência de turbinar a chapa, atrair lideranças, e as lideranças aí batendo as portas do PT, querendo se incorporar exatamente ao Partido dos Trabalhadores. É o caso de Venâncio Cardoso, é o caso também de Joaquim Caldas, do MDB, Gustavo de Carvalho, do PSDB também, e demais vereadores, não só os 3 não. A ideia é o PT formar já, com a janela de março, Joelson, até o dia 6 de abril, uma bancada com pelo menos 8 vereadores. E a meta ambiciosa de repetir essa bancada na eleição de outubro, ou reelegendo os parlamentares que estão lá presentes, ou agregando também candidatos que sairão da base petista. O fato é que o PT tem mais candidatos do que vagas destinadas ao próprio partido, na cota que tem direito à federação, formada ainda pelo PCdoB e pelo PT. PV, melhor dizendo. Nós já vimos várias vezes nessa discussão em torno do PT raiz versus o PT competitivo, que vai lá em busca de uma estratégia mais pragmática. Bom, Paula, a estratégia é ousada, a meta é ousada. E o PT não vai abrir mão, ao que só parece, dessa estratégia para vencer e ocupar mais cargos. Joelson, em eleições anteriores, esse número de vagas em uma chapa para pré-candidatos, ele era bem maior. Com a mudança da legislação eleitoral, se estabeleceu que seria ali o total de vagas na Câmara, 29 mais 1, ou seja, são só 30 vagas. E o Partido dos Trabalhadores ainda está em uma outra situação nova, que é uma federação. Dessas 30 vagas, só 26 pertencem à indicação ali ao PT, e há essa estratégia que o Elivaldo muito bem descreveu aqui, que foi exitosa no sentido de conseguir cadeiras ali na Assembleia Legislativa, 12 deputados do total da Assembleia, e agora o Partido dos Trabalhadores aqui em Teresina, e pelo que eu observei hoje nas entrevistas que fizemos, Elivaldo, com o apoio dos vereadores, que já estão lá na Câmara Municipal, e da cúpula maior do Partido dos Trabalhadores apoiando essa estratégia, que permite, ao mesmo tempo, uma eleição de um maior número de vereadores. Agora, é uma discussão que tem que ser muito bem feita e acompanhando esses debates que acontecem no Partido dos Trabalhadores, para que não se perda também a identidade ideológica do Partido dos Trabalhadores. Sávia, a gente está aí na expectativa, inclusive eu já via, né, a história de Venâncio chegar ao Partido dos Trabalhadores como algo certo. Ele ainda fala sobre a expectativa, sobre o desejo e não como algo certo. Quem vai vencer essa queda de braços? Joelson, é uma questão de respeito às instâncias do PT. O PT tem muito isso e o vereador Venâncio Cardoso, que vem de uma família com laços petistas, a mãe dele, ex-deputada Flora Isabel, conselheira do TCE, então ele frequentou e frequenta, tem muitos laços com o PT, é natural que ele faça esse gesto diplomático, mas ele está dentro do PT, ele é chamado até informalmente de líder do governo Rafael Fonteles na Câmara de Teresina, do tanto que ele tem uma proximidade, uma articulação e defende o nome de Fábio Novo com os vereadores. Agora, o PT não seria PT se não tivesse essas discussões. É natural do partido, sempre vai acontecer. Agora, foi tomada uma decisão. Qual é a decisão? Ter maioria independente de qual seja o prefeito. Se o prefeito for o prefeito do grupo, Fábio Novo, ótimo, você vai ter maioria para contribuir, para ajudar na gestão dele. E não sendo, você vai ter força e voz para fazer oposição ao prefeito, caso ele seja de um grupo distinto. Então, para fazer maioria, você não faz só com aqueles que são realmente da base e de uma identificação ideológica com o partido. Isso é algo que já foi decidido. Todas as estratégias do PT, tanto estadual como municipal, caminham para isso, para trazer pessoas que são ali do centro, que têm uma visão distinta, que fazem políticas de maneira diferente, porque senão, de fato, não agrega e não consegue avançar além daquelas 3 tradicionais cadeiras que o PT, no máximo, conseguiu ocupar em Teresina. O fato é que o Venâncio, temos que admitir, conhece o PT desde criança, literalmente. Né? Nasceu no PT. Nasceu no PT. E outro que conhece o PT desde criança é o governador Rafael Fonteles. Deixou, inclusive, um conselho para os partidos da base aliada, e aí já estendendo um pouco a discussão
para a disputa em todos os municípios. Ele quer que haja harmonia na organização das chapas proporcionais. E, claro, inclui essa discussão da chapa proporcional em Teresina. Olha, é sempre um momento que há uma certa tensão em que cada pré-candidato quer ter a melhor acomodação nos partidos. Você tem um fenômeno da janela partidária ali no final de março, então gera realmente um momento de tensão. Mas o que eu acredito é que haverá sim espaço para todos que realmente representam a vontade popular serem candidatos em condições de disputar. É claro que quem decide é o povo, não são os partidos, é o povo que decide quem serão os eleitos. É claro que pela regra eleitoral você tem a estratégia de cada partido. Então eu tenho certeza que assim como aconteceu na minha caminhada eleitoral, nessa caminhada eleitoral que se avizinha, também os partidos da base terão a sabedoria de disponibilizar, né, as vagas de candidatura de forma adequada e de forma a contemplar todos os interesses. Na sua caminhada, o PT foi turbinado com candidaturas de lideranças de vários partidos. Pode ser aplicado ao caso de Teresina? É claro que pode ser aplicado, mas é uma decisão dos partidos políticos. O claro que pode ser aplicado é ganhar ar de autorização, né, Livaldo? Aval, né? Mas assim, quando o governador fala, sempre tem um quê de... você viu, o governador falou, vamos seguir ao líder político e tal. Sempre tem esse peso, não adianta dizer que não, né? É verdade, tem sim, tem esse peso. O governador não vai chegar lá e determinar um decreto que seja dessa forma. Mas é um trabalho, como ele mesmo explicou bem, é de convencimento, de discussão amadurecida, de definir bem para onde vai o PT, o que objetivo alcançar nessa eleição. E ele cita a caminhada exitosa de 2022, em que conseguiu majoritariamente uma vitória no primeiro turno e, proporcionalmente, uma bancada que nunca o PT elegeu. Nunca. O PT nunca passou de 5 parlamentares na Assembleia Legislativa. Foi o melhor desempenho até então. Aí não, ele mais que dobra a bancada, chega a 12 parlamentares. É o que dá hoje, por exemplo, condição para que o PT não só garanta a sustentabilidade do governo do Estado, junto com outros aliados importantes, como o MDB, por exemplo, mas se não fosse essa bancada, jamais o PT chegaria à presidência da Assembleia, por exemplo. O MDB, historicamente, sempre dirigiu a Assembleia com que argumento? É o partido de maior bancada. Não, o partido de maior bancada é o MDB. Então, o MDB, presidência da Assembleia. E agora, quem é a presidência da Assembleia? Franzé Silva, aliás, um PT raiz, um PT puro sangue, digamos assim. E chegou com que argumento? Não, o PT elegeu a maior bancada, 12 parlamentares. Então, você negar essa realidade, você negar esse argumento, é negar a realidade da política. O pragmatismo que deve guiar a política e as decisões que são tomadas assim em termos de estratégias eleitorais. Por isso é que há, a meu ver, uma força muito significativa para que esse argumento prevaleça também, mesmo com os contrários, legitimamente se manifestando com as suas opiniões, as suas ideias, uns mais radicais, outros nem tanto, mas eu acho que é isso que vai pesar e vai ser vitorioso na estratégia do PT para a eleição em Teresina. Enquanto o Evaldo falava, a Sávia ouvia e balançava a cabeça positivamente. Sávia, de fato, né, fez um desenho aí perfeito sobre como essas estratégias pragmáticas levaram o PT ao poder agora nas duas casas, no Karnak e na Assembleia Legislativa, sabe? Eu achei esse ponto, Joelson, do Elivaldo muito interessante, porque dá para a gente linkar diretamente com Brasília e apontar tanto sucessos políticos como também dificuldades e fracassos. Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela perdeu a sustentação no Congresso, perdeu a sustentação do seu principal aliado, o MDB, houve uma debandada dos outros partidos. A gente pode citar, por exemplo, também o Progressistas, mesmo com todo um esforço ali para tentar barrar o impeachment, não foi possível. Por quê? Porque não tinha sustentação parlamentar. E o atual presidente Lula tem feito malabarismos para tentar conseguir aumentar a sua base de apoio, né? Só os votos da esquerda não são suficientes para manter vetos, para aprovar PECs. Então é preciso compor com quem não votou, com quem não está ali realmente no seu campo de influência. Já compôs com republicanos, já compôs com o Progressistas, que são partidos que se colocam como independentes, mas tem ministros aqui. Então, para o Piauí,
para Teresina é a mesma lógica. Tem que ter maioria na Câmara de Teresina, tem que ter maioria na Assembleia para poder ter voz, eleger o presidente da Assembleia ou o presidente da Câmara. A gente sabe que a sucessão do presidente Enzo Samuel, ele é o cotado para a reeleição. Mas em seguida deve vir o nome do PT, caso o PT tenha a maioria, se o prefeito for de fato desse grupo. Se não for, aí já é outra história.